A história do dilúvio, né? Todo mundo conhece. A arca, os casais de animais. Mas e se a gente olhasse para essa narrativa de um jeito diferente? O que ela realmente nos diz sobre juízo, sobre fé e sobre a chance de um recomeço? É isso que a gente vai desvendar hoje. Tudo começa com uma frase que parece simples, mas olha, de arrepiar. E o Senhor fechou a porta. Pensa bem, não foi Noé que se trancou lá dentro. Foi uma força maior que selou aquele refúgio. E isso muda tudo. O que será que está por trás desse ato? Então vamos mergulhar nisso. O ponto central da salvação nessa leitura não é nem o trabalho de construir a arca, sabe? É esse momento exato. O momento em que Deus fecha a porta. É ali que a linha é traçada, separando quem seria protegido de um mundo que estava prestes a ser julgado. Para a gente entender essa história a fundo, a gente precisa decifrar o símbolo principal. A arca, teologicamente falando, é muito mais que um barco. Ela é vista como uma figura de Cristo. Pensa só, existia uma única porta para entrar na arca e se salvar do dilúvio. A interpretação aqui é que Cristo funciona da mesma forma, como essa única porta para a salvação. E a sequência dos fatos é bem clara, bem intencional. Primeiro, tem a ordem divina, entra na arca. Depois, vem o ato de obediência, a família de Noé e os animais entrando. E, por fim, o ato final de Deus, fechando a porta. É como se a janela de oportunidade se fechasse ali, dando início à proteção. E aqui, gente, está o pulo do gato. O fato de ser Deus, e não Noé, quem fecha a porta, isso muda completamente o sentido. Significa que a segurança ali dentro não dependia do esforço humano. Era uma garantia divina. E uma vez que essa porta é fechada por ele, acabou. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. O tempo da graça se encerra e o juízo começa. Ok, a porta está selada. Imagina o cenário. Lá dentro, segurança. Lá fora, o caos se formando. A gente entra agora na segunda parte dessa história, a tempestade em si e a longa, longa espera. E olha, a descrição do dilúvio é algo de outra escala. Não era uma chuvinha de verão, não. O texto fala que a água vinha de baixo, das fontes do grande abismo, e de cima, das janelas dos céus. É como se a própria ordem da criação estivesse sendo desfeita. Um evento que engoliu absolutamente tudo. 150. Esse é o número. Por 150 dias, as águas dominaram a terra. Veja bem, não foram só os 40 dias de chuva que a gente sempre ouve falar. Foi um período de quase 5 meses, com o mundo inteiro debaixo d'água. Agora tenta imaginar a fé, a paciência que Noé e sua família precisaram ter ali dentro. E sabe o que é curioso? Talvez a parte mais profunda, mais espiritual dessa história toda, não seja nem a construção daquele barco imenso. Talvez seja a espera, o silêncio. Noé não tinha controle nenhum ali dentro. Sem leme, sem vela, sem direção. Era uma entrega total, sabe? A arca estava sendo guiada por uma mão invisível. Depois de tanto tempo de juízo, de espera, a maré literalmente começa a virar. O tom da história muda. A destruição vai dando lugar para a esperança. Agora a gente vai ver os primeiros sinais de que um novo começo estava surgindo. O texto diz algo lindo, que Deus lembrou-se de Noé e fez um vento soprar sobre a terra. E esse ato, nossa, é muito simbólico. A palavra hebraica para vento aqui é a mesma para sopro ou espírito. É um eco da própria criação, quando Deus soprou o fôlego de vida no primeiro homem. É como se um sopro de renovação estivesse passando sobre a terra. E essa transição fica muito clara com os dois mensageiros que Noé envia. De um lado, o corvo, uma ave que, na simbologia da época, era vista como impura, que se alimenta de carcaças. Ele vai e não volta. Fica no mundo de morte, ele representa o passado. Do outro lado, vem a pomba, o símbolo da paz. Ela só encontra um lugar para pousar quando a vida começa a ressurgir, e é ela que traz a prova do novo começo. Aquele pequeno ramo de oliveira no bico da pomba era a notícia que todos esperavam. A mensagem era clara. A ira passou. O julgamento acabou. A terra vai viver de novo. Era o sinal verde divino, dizendo que a paz havia retornado. Finalmente, a espera chega ao fim. Deus dá a ordem para sair da arca e agora, no ato final dessa jornada, a gente vai ver como os alicerces desse novo mundo foram construídos. E tudo começa com adoração e uma promessa. E qual é a primeiríssima coisa que Noé faz quando pisa em terra firme?
Ele não corre para construir uma casa, procurar comida, não. Ele constrói um altar. Pensa na prioridade. O primeiro ato no novo mundo é de gratidão, de adoração. Um jeito de dizer, tudo isso, toda essa vida, pertence a Deus. E esse ato de adoração gera uma resposta divina. O texto diz que Deus sentiu o aroma suave e fez uma aliança, uma promessa. Ele diz que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa do ser humano. É uma promessa de estabilidade, de que o ciclo das estações vai continuar. É a base da confiança para o recomeço. Tá, mas e aí, o que a gente tira de tudo isso hoje? As lições são muito atuais, né? Sobre a arca ser um símbolo de refúgio de Cristo, sobre a proteção de Deus, que às vezes exige que a gente se separe do mundo, sobre ter fé para obedecer mesmo quando a gente não entende nada, sobre como esperar com paciência, é em si um ato de fé gigante. E talvez o mais importante, que mesmo no juízo, a misericórdia de Deus dá um jeito de aparecer. No fim das contas, a história do dilúvio não é tanto sobre o fim, mas sobre o recomeço. Não é sobre destruição, mas sobre purificação. Não é só sobre juízo, mas sobre a misericórdia que abre caminho para uma nova chance. Ela não foca na morte, mas sim na vida que renasce pela graça. E essa narrativa, então, deixa a gente com essa reflexão. A arca se torna esse símbolo poderoso de que, mesmo na pior das tempestades, no meio do juízo, um caminho de salvação pode existir. E a pergunta que fica ecoando através dos séculos é: onde é que a gente encontra essa graça no meio do juízo das nossas próprias vidas?